Santuário do Senhor Jesus da Piedade de Elvas está intrinsecamente ligado aos ex-votos, porque o santuário possui mais de 6.000 ex-votos e é realmente uma das coisas também que distingue este culto e este santuário. Tudo parte do início do culto, em 1734, quando o padre Manuel Antunes se dirigia à sua horta, a Horta dos Passarinhos, e tem um acidente. Ele chega aqui perto, aqui onde está o Santuário do Senhor Jesus da Piedade, o atual, e cai da mula. Cai da mula, mas não é grave, volta-se a levantar, volta-se a montar e prossegue o seu caminho. Entretanto, chega ao pé de uma cruz, de uma alminha, que assinalava o sítio onde tinha falecido um lavrador. Então, a mula aí espanta-se e ele cai novamente ao chão, mas desta vez as coisas já não correm tão bem e ele fica extremamente ferido. Vê-se em grande aflição e dirige-se à cruz que ali estava, como homem religioso que era, e pede a Deus que o salve. E promete, em troca, se for salvo, promete reparar aquela cruz que ali estava, que estava muito desgastada, e rezar ali uma missa. O que é certo é que, passado algum tempo, ele começa-se a sentir muito melhor, de tal forma que volta a montar a mula e prossegue o seu caminho. Mas não se esquece da promessa que fez. E mais tarde volta, recupera aquela cruz, e pintei lá uma imagem, a imagem do Cristo crucificado. O Cristo que sofreu pelos pecados dos seus filhos e que em aflição morre para pagamento dos pecados. E ele acha que essa realmente é a imagem que deve ali colocar na cruz. A imagem do Cristo crucificado, que é colocada na cruz pelo padre Manuel Antunes, é, digamos, o primeiro ex-voto. E ele, àquele ex-voto, àquele local onde está a cruz, denomina de Senhor Jesus da Piedade, tendo piedade de nós. Ou seja, uma entidade que está ali para acudir aos aflitos. Esse primeiro ex-voto, que vai ser o primeiro local de peregrinação, atrai muita gente, desde logo que se dá o milagre. O padre Manuel Antunes celebra ali a missa, arranja maneira de fazer uma ermida e temos uma primeira edificação junto ao milagre. E essa primeira edificação, em 1737, vai dar depois origem, mais tarde, a todo o santuário. E ainda temos na antiga capela primitiva, que era a ermida existente e à volta da qual o santuário se vai construir, e temos realmente ainda esse primeiro ex-voto, o da cruz, o da imagem da cruz, a primeira imagem do Senhor Jesus da Piedade de Elvas. Portanto, é um tesouro que temos aqui e que todos os crentes, as pessoas católicas e não católicas, portanto, todas vêm aqui pedir ao Senhor Jesus da Piedade, portanto, ou por motivo de doença, ou por motivo de outro motivo, vêm aqui precisamente solicitar a sua ajuda. E uns são contemplados e depois vêm aqui pagar a sua promessa. Temos muitos ex-votos, portanto, muitos quadros que deveriam estar expostos e ainda estão por falta de espaço, porque o espaço é pequeno e não reúne as condições normais de um museu novo, não é? Em que, de facto, todo esse espólio se podia expor de uma forma mais condigna. Portanto, fazemos aquilo que melhor podemos para manter e conservar que é difícil, porque ao fim de muitos anos há quadros aí com 200 anos e mais. Portanto, também é difícil ir mantendo todos os quadros aqui existentes, porque, como lhe disse atrás, são mais de 6.000.
Os ex-votos são todos diversos. Temos quadros, temos fotografias, temos bordados, trabalhos em cortiça, miniaturas em cera, temos um pouco de tudo. Os mais interessantes são os mais antigos, porque cada um deles conta uma história e são descritivos. Neles podemos ver, temos ex-votos do século XVIII, do século XIX e do século XX, e realmente os que são muito interessantes são os do século XVIII e XIX, porque nos mostram aspectos do cotidiano que só sabemos através destes ex-votos. Sabemos as doenças que havia, os acidentes que havia incêndios, havia cheias, os diversos tipos de doenças, como é que se vestiam, como é que se penteavam, qual era o mobiliário que existia. Isso tudo está refletido nos ex-votos, porque a pessoa, nos quadros, quando paga a promessa, descreve a cena, e realmente temos isso aqui. Temos também um aspecto muito militar, também aqui no santuário. Pronto, Elvas é uma cidade militar, teve acossada várias vezes, como por exemplo no século XIX, tivemos cá a Guerra Peninsular, de 1807 a 1814, e tivemos, por exemplo, em 1808, de fevereiro a outubro, tivemos cá 4 exércitos, o espanhol, o português, o francês e o inglês, e diz a lenda, pronto, diz a história, que os soldados franceses, quando se forem embora, antes de se irem embora, vieram aqui ao santuário e arrancaram as imagens do Senhor Jesus da Piedade de Elvas de alguns desses quadros. Alguns dizem que foi por serem em prata, as insígnias do Senhor Jesus da Piedade, e outros dizem que foi apenas a figura. Porquê? Porque era um amuleto que lhes dava sorte. A fama do santuário era tão grande de proteção e sempre teve um cunho de proteção aos militares, e os soldados franceses dizem realmente levaram esses amuletos, e vê-se nos próprios quadros, porque há essa falta. Está rasgado no sítio de onde eles arrancaram a imagem. Este espaço é chamado a Casa da Cera, onde as pessoas, portanto, colocam aqui, portanto, as suas peças. Por exemplo, uma pessoa que parte uma perna, compra uma perna em cera e coloca aqui como milagre, na verdade, de ter a coisa corrido bem. Como vê, há aqui braços, há cabeças, há muita coisa. Este espaço é muito importante para muitas pessoas, porque aqui estão os seus entes queridos, alguns que já, portanto, faleceram. Isto tem tudo a ver com a Guerra do Ultramar, e que ofereciam ao Senhor Jesus da Piedade, portanto, uma fotografia se viessem de lá sem qualquer lesão, sem qualquer problema grave. Sim, agora não tanto por causa da pandemia, porque isto é portugueses, mas muitos espanhóis, muitos espanhóis. Isto é visitado por muitos espanhóis. Só com uma candidatura é que nós poderemos recuperar isso, porque de outra forma não há dinheiro para recuperarmos um espólio tão importante, que isto é um tesouro, como disse Drá. Sim, os ex-votos são uma materialização da história, são fundamentais para o património imaterial, para a etnografia de uma terra, de um país, e nós aqui em Elvas conseguimos reconstituir, através destes ex-votos, várias dinâmicas sociais. Temos, por exemplo, aqui representadas as principais famílias do século XIX e início do XX elvenses, Bagulhos, Conceição Guerra, ligados à história da produção das ameixas de Elvas, da indústria das ameixas. Temos aqui também já aspectos mais contemporâneos, temos obras que quase podemos dizer que são de arte, a nível do artesanato, como a reconstrução em fósforos do santuário pelo Luís Anjos. Temos realmente aqui aspectos muito curiosos. Depois temos até episódios históricos muito interessantes, porque temos, por exemplo, aqui um ex-voto que fala de um contrabandista que fugia aos guardas fiscais, e esse ex-voto é muito interessante porque Oliveira Salazar, quando veio a Elvas em 1934, veio visitar o santuário e foi dos ex-votos que mais gostou. Por isso, cada ex-voto que aqui está conta a história de uma família, conta a história de uma região,
e conta realmente um pedaço íntimo de uma história de todos nós. Todas as pessoas podem visitar este espaço, ou seja, visitam a igreja, na verdade, entram e automaticamente entram no museu, percorrem tudo, aquilo que mais gostarem de verem e, portanto, é grátis, portanto, não pagam nada por vir aqui e podem vir a qualquer hora, desde que estejamos abertos, podem vir a qualquer hora.